Roteiros IT. Crime perfeito. Guida Bonatti é casada com José Fernando apenas pelo seu dinheiro e pela sua fama, porém Guida nem imagina que seu marido tenha olhos para Azélia Ardeton, sua arqui-inimiga de anos. Ao planejar um encontro com seu marido sem ele saber, Guida descobre que José Fernando tem um caso com Azélia na sua frente, porém as coisas mudam de lugar. Azélia prova que é tão cruel quanto Guida. Numa relação de amor e ódio, Guida e Azélia se unem contra um inimigo em comum, Samantha Moretson, uma garota de programa que abdicou sua vida de modelo para seguir com seus planos de vingança contra José Fernando. A trama segue com a vingança de Guida Bonatti contra Samantha. Uns tempos passam e José Fernando se disfarça de pobre e vai trabalhar nas ruas do Rio de Janeiro em busca de uma pessoa digna de sua fortuna, porém é surpreendido por Carolina Assunção da Silva Brandão. Carolina, apesar da sua fama de metida e influencer digital, filha de Madame Xanadu, codinome de Maria Teresa Albuquerque da Silva Brandão. Carolina se envolve com Luciano Machado sem saber que é outra pessoa. Do nada Luciano some e deixa Carolina sem o que dizer. Guida vai ao Rio de Janeiro buscar seu marido, porém acaba encontrando Carolina por acaso. Guida discute com Carolina que a deixe intimidada. Enquanto isso, Xanadu recebe visões do universo a respeito de Guida e alerta sua filha sobre uma cobra em forma de pessoa. Xanadu protege Carolina de tudo e Guida se sente incomodada com uma outra presença. Azélia segue os rastros de Guida e descobre que Carolina tem uma mãe que é taróloga. Ao descobrir segredo de Carolina, Guida manda capangas assassinarem Xanadu sem Carolina saber. Xanadu, sentindo um perigo contra sua vida, se disfarça de mendiga e vai para São Paulo e é dada como morta. Furiosa, Guida Bonatti e Azélia discutem feio. No calor do momento, Guida e Azélia trocam farpas e se reconciliam. Enquanto isso, Azélia é infernizada por Guida Bonatti, porém as duas formam um pacto de almas que se uma cai, a outra leva junto. Guida Bonatti e Azélia Ardeton armam contra o prefeito do Rio de Janeiro a troco de dinheiro. O prefeito é José Roberto Arruda Campos, um dos capangas de Guida arma emboscada para José Roberto e o prefeito cai na lábia de Guida. Durante noite de chuva, José Roberto é ameaçado de morte por Guida e Vegas se não entregar a fortuna do banco. José Roberto entrega a fortuna, porém Carolina, desconfiada, descobre a tempo um assassinato. Além de Carolina, outras pessoas também testemunham o assassinato de José Roberto. O prefeito é morto a tiros e Guida tem a difícil missão de encurralarem as três testemunhas. Guida, antes de perseguirem as três testemunhas, guarda uma pedra preciosa que é vendida no mercado negro e se rejuvenesce. Guida se transforma em outra pessoa e adota nome e identidade de Bianca Alencar Diniz. Bianca esconde segredos ambiciosos e busca Luciano no Rio de Janeiro a troco de vingança. Enquanto isso, a missão de encurralar as três testemunhas do assassinato de José Roberto fica na responsabilidade de Azélia. Fase 1. Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Azélia persegue Carolina Assunção da Silva Brandão, porém encontra, pelo acaso, com Thalita Fernandes e Raíssa Oliveira. Azélia ameaça as duas e ao mesmo tempo as duas correm da presença de Azélia. Reviravoltas acontecem e Guida dá as caras como Bianca. Bianca se faz de amiga de duas das três testemunhas do assassinato do prefeito e rouba informações para Sebastião Ardeton, seu patrão. Bianca e Azélia se entreolham e ambas têm uma breve conversa. Azélia descobre que Bianca é na verdade Guida disfarçada e junto dela fazem de tudo para acabar com as vidas de duas das três testemunhas. Enquanto isso, durante festa de baile em casa de eventos, Guida disfarçada tenta envenenar bebidas de Thalita e Raíssa, porém Guida fica furiosa ao saber que Thalita e Raíssa não são de beber em festas. Guida paga Julião para assediar uma das garotas e falha na missão. Aos poucos, Guida se convence de que a estratégia de Thalita e Raíssa é diferente. Guida muda de estratégia e parte pro ataque. Guida percebe que está sendo vigiada por Sebastião. Sebastião vai até Guida e a chantageia a revelar sua verdadeira face. Guida, irritada, descobre na cara dura que Azélia a vigia de longe. Outro crime é feito. Thalita e Raíssa pressentem algo de ruim. Guida chama a atenção de Thalita e Raíssa. Julião é morto a tiros, porém uma denúncia anônima é feita. Ninguém sabe quem fez a denúncia e o porquê de ter feito a denúncia. Ao mesmo tempo, os negócios de Sebastião começam a desandar e uma rede de tráfico de pedras preciosas começa a girar pelo mundo. Sebastião recebe visita de Susana Morales, uma grande modelo da antiga pornô chanchada que abdicou sua vida de moda para se dedicar ao tráfico internacional de pedras preciosas pelo mundo. Susana caça Sebastião no Rio de Janeiro após anos na Itália. Susana é orgulhosa e madrasta de Guida Bonatti. Susana reconhece Guida disfarçada de outra pessoa e manda acabar com a farsa. Guida não ouve conselhos de Susana e é perseguida pelos capangas de sua madrasta.
Ainda na noite da festa, surge Samantha. Guida se aproxima de Samantha, como Bianca e a convida para pôr a maquiagem em ordem no banheiro. As duas conversam no banheiro e Samantha escancara a falsidade de Guida contra ela mesma. Frustrada, Guida e Samantha trocam farpas e tapas até se resolverem. Enquanto isso, Guida sai ferida e sua transformação dá errado. Guida perde seu encanto e furiosa não consegue se vingar de sua arqui-inimiga número 2. Fase 1 parte 1. Guida sai ferida do banheiro, pós-briga feia com Samantha, preocupada. Azealia ajuda Guida e cicatriza suas feridas. Guida desabafa com Azealia sobre confronto com Samantha. Samantha diz que Guida não deveria ter enfrentado Samantha logo na primeira oportunidade, porém Guida revela que Susana está de volta. Azealia fica perplexa com a notícia, desconfiada. Azealia ajuda Guida a se mudar para São Paulo e dar um tempo de crimes. Entre isso, em São Paulo, Luciano Machado se converte numa igreja católica e se confessa para Padre Miguel. Miguel ouve tudo e não fala nada, porém guarda para si os segredos de Luciano. Porém Miguel chama Luciano no banheiro da igreja, e os dois passam a ter um caso sem que Padre Eustáquio saiba. Miguel e Luciano trocam carícias e beijo, até que uma das freiras bate na porta do banheiro masculino. Inocência, uma das freiras, rouba e trafica objetos sagrados para vender nas ruas, levando consigo Prudência, Maria do Amparo, Maria Conceição, Maria Aparecida e Maria do Rosário. Eustáquio ronda a igreja e não encontra nada, enquanto isso as freiras vendem objetos sagrados roubados nas ruas e simultaneamente Miguel tendo um caso com Luciano. Furioso Eustáquio manda buscar a todos, porém Luciano sai às pressas do banheiro. Luciano é interrogado por Eustáquio que sai correndo. Ainda no banheiro, Miguel se apronta rápido e finge concordar tudo que Eustáquio diz a ele. Outro cara surge na igreja para se confessar e Eustáquio ouve as confissões de José Lucas, sem saber que José Lucas é amante de Miguel. José Lucas pede perdão a Eustáquio por seus pecados e fora da igreja, se encontra com Miguel. Enquanto isso as freiras montam seu negócio sem Eustáquio saber. Eustáquio tem visões de Deus e descobre que Miguel é gay e que as freiras de sua confiança são simoníacas. Raimundo, irmão de Eustáquio, aparece. Depois de anos é chocado com o que descobre. Eustáquio expulsa Miguel de sua igreja e ao mesmo tempo as freiras. Enquanto isso Miguel e as 4 freiras fazem negócio juntos em uma balada santa e feita. Muitas pessoas chegam à balada e se divertem. Augustus, filho de Raimundo, passa a ter relações com Miguel, enquanto que as freiras pervertem o nome da igreja. Mediante a tudo isso Raimundo e Eustáquio visitam a balada santa de Miguel e um grande escândalo no nome da igreja é feito. Verdades são escancaradas na cara e a balada santa é interditada. Miguel é humilhado na frente de todos e ouve o que não quer de Eustáquio. Miguel finge arrependimento e joga na cara de Eustáquio que nunca foi o que era dentro da igreja. Augustus defende Miguel e leva tapa de Eustáquio e de Raimundo. Miguel leva tapa de Eustáquio, porém as freiras tentam ajudá-lo. Eustáquio e Raimundo desmascaram as 4 freiras e excomungam a todos. Passam-se 2 dias. Miguel viaja e pego por uma rede de criminosos de Sebastião. Miguel é abusado por Tiago Ribeiro, assistente de Sebastião. Miguel tenta sair e é ameaçado de morte. Teresa, a madre superiora da igreja de Eustáquio, pressente algo de ruim e preocupada. Ora a Deus, a madre superiora tenta defumar a igreja com luz de velas e aromas calmantes. Incomodado Eustáquio manda a madre superiora ir à merda. Teresa usa as velas que tem consigo e defuma as outras partes da igreja. Teresa com seus encantos faz uns artefatos da igreja desaparecerem. Eustáquio, desconfiado, descobre por intuição que Teresa é uma feiticeira. Eustáquio caça confusão com Teresa e Teresa prorroga maldição contra Eustáquio. Com seus encantos, Teresa ajuda Miguel de longe. Miguel resiste às investidas de Sebastião e some do nada levando consigo Arthur Garcia. Miguel aparece outra vez, é salvo por Teresa. Vive num hotel em São Paulo de onde troca amassos com Arthur. Em outra parte Luciano volta a São Paulo e busca por Miguel. Luciano se encontra com Teresa por acaso e pede contato e localização de Miguel. Teresa ajuda Luciano e sente que Luciano é outra pessoa. Luciano entra no condomínio de Miguel e se revela. Luciano se despede das roupas de pessoa normal e confessa que é José Fernando, um milionário perseguido por Guida Bonatti. Miguel cai no chão ao descobrir a verdade por trás de Luciano Machado e ajuda José Fernando a se livrar de Guida. Enquanto isso Miguel, Arthur e José Fernando fazem um homenagem a Troyes, antes de José Fernando partir. Teresa descobre que Luciano Machado é na verdade José Fernando e faz de tudo para protegê-lo. Boatos da presença de José Fernando chega até Guida e Guida vai até José Fernando. Posteriormente, Teresa se encontra com Guida Bonatti. Teresa, desconfiada, prorroga proteção na vida de José Fernando e Guida, novamente, se sente incomodada. Azealia volta na ativa e volta às buscas por Thalita e Raissa.
Teresa volta à igreja e desesperada pede arrego a Eustáquio. Eustáquio tenta expulsar Teresa da igreja outra vez, porém Teresa implora a atenção de Eustáquio. Eustáquio ouve Teresa se confessar. Teresa confessa que é mãe de Carolina Assunção da Silva Brandão e que é taróloga. Eustáquio fica confuso. Teresa pede ajuda de Eustáquio para proteger Carolina das mãos de Guida Bonatti. Perplexo, Eustáquio faz o que pode para ajudar Teresa, porém acaba ajudando José Fernando, o último pedido de Teresa. Teresa sai da igreja e volta a atuar como Madame Xanadu. Xanadu pede à espiritualidade que proteja todos que conhecem. De repente uma chuva acontece e sinais são revelados. Guida não encontra José Fernando e acaba discutindo feio com duas garotas de programa. Guida paga as duas garotas de programa para fazerem trabalhos de travar a vida de Xanadu, porém Bianca e Fernanda se recusam. Guida e Bianca saem nos tapas por causa de Guida ter se passado por ela. Enquanto isso, Arthur passa a controlar a vida de Miguel e os dois saem nos tapas também. Enquanto isso, em outra parte, a Zealia se encontra, pelo acaso, com Samantha que dá uma surra nela. Fase 1 parte 2. Reviravoltas acontecem. Miguel pede divórcio de Arthur e Arthur nega o divórcio do relacionamento. Com pouco dinheiro, Miguel fica nas mãos de Arthur que inferniza sua vida. Saudades de quando era padre. Miguel pensa ir para Portugal e mudar de vida. Sebastião recebe visita inesperada de Ramiro, seu arqui-menos inimigo, e o denuncia. Sebastião tem seus bens confiscados e a vida de Guida Bonatti entra em decadência. Em outra parte, José Fernando se encontra com Guida. Guida discute com seu marido e descobre que seu marido teve relação com um homem e, pior, um padre jovem. José Fernando manda Guida calar a boca. Guida diz que não vai calar a boca. José Fernando dá tapa em Guida que revida de volta. Na hora H surge José Ricardo, irmão gêmeo de José Fernando. Guida é ameaçada de morte por José Ricardo. Guida dá tapa na cara de José Ricardo que leva de volta o tapa. Enquanto isso, Samantha volta a acertar as contas com Guida. Samantha tira satisfação com Guida. Guida escancara a verdade na cara de Samantha sobre caso com José Fernando. Samantha demonstra insatisfação e confessa ter tido um caso com José Fernando para afastar Guida, odiosa. Guida dá tapa na cara de Samantha que revida em Guida. Samantha provoca a ira de Guida. Samantha desmascara Guida na frente de José Fernando e José Ricardo sobre planos de vingança. Guida alfineta Samantha sobre morte de seus pais. Samantha rasga o verbo e solta que assassinou Giuseppe Bonatti e Domitila Bonatti amando de Sebastião. Irada, Guida parte para cima de Samantha. Guida dá socos e tapas em Samantha e puxa seu cabelo à força. Samantha revida e ao mesmo tempo os irmãos gêmeos separam as duas. Enquanto isso, a Zealia é detida ao dar de cara com Cristiana Ayala, uma policial faixa preta. Cristiana faz interdição a Zealia sobre excesso de velocidade e parceria com Guida Bonatti contra Samantha. A Zealia é presa. A Zealia recorre a Mirosmar, um competente advogado. Mirosmar aciona habeas corpus pela liberdade de Azealia e negado. A Zealia sofre na cadeia nas mãos de Giganta. A Zealia recebe encomenda misteriosa de roupas de couro e sai da cadeia disfarçada. A Zealia sai da cadeia sobre a identidade de Leona. A Zealia se torna Melissa e se torna Morena. Ao mesmo tempo em que isso acontece, a Zealia disfarçada investiga Guida Bonatti amando de Mirosmar e sua equipe de ponta de espiões. Fase 1 parte 3. Após embate contra Samantha e nervosa, Guida pega seu carro e vai embora para sua mansão. No trajeto, Guida é perseguida por Melissa e motoqueiros anônimos. Guida se desvia de todos, porém Melissa a encurrala junto de outros motoqueiros anônimos até que Guida derrapa acidentalmente e cai por um triz. Guida sobrevive ao acidente e seu carro explode. A Zealia disfarçada lamenta a perda de Guida e volta aos seus trabalhos. Num flashback de 3 anos pra frente, Melissa dá de cara com Diana. Melissa e Diana se entreolham e ambas reconhecem quem é quem. Melissa e Diana ficam frente a frente e as duas trocam farpas, se autodesmascaram e trocam tapas. Guida e a Zealia finalmente ficam cara a cara, se acertam, porém uma poupa a vida da outra. Guida pergunta se a Zealia a mataria. A Zealia responde que não. Guida desconfia de a Zealia e, não suportando a desconfiança de Guida, a Zealia escancara a verdade na cara de Guida que casou com José Fernando, só pelo seu dinheiro, e pela sua reputação. Guida retruca e escancara que a Zealia a inveja. A Zealia ouve o que não quer e joga na cara de Guida que ela trabalha para uns Ardeton e não para si mesma. Enquanto isso, após abusos de Arthur, Miguel vai para Portugal e lá conhece novas pessoas, porém não é reconhecido em nenhum lugar. Impedido de voltar ao Brasil, Miguel fica detido e acaba sendo vítima de um assassinato por um chefe de quadrilha portuguesa. Arthur se converte em hétero e casa com uma rica milionária, porém é roubado e atira contra sua própria cabeça.
Xanadu sente as mortes de Miguel e Arthur que levam uma boa lição da espiritualidade. Os dois não conseguem se desamarrar por causa da forte conexão que os dois têm e das situações que os dois viveram em vida. Augustus, filho de Raimundo, abandona a vida de filho do padre, e vive sozinho sem o pai. Enquanto isso, em outra parte, a espiritualidade muda as coisas de lugar e colocando cada um no seu devido lugar. Momentos decisivos. Guida, Azealia e Samantha se acertam novamente, porém com as presenças de José Fernando e João Ricardo. Simultaneamente Guida e Azealia lutam contra Samantha, até que Sebastião e Susana aparecem em meio à luta. Samantha aponta a arma para Guida e a provoca. Samantha atira e Azealia é atingida. Seriamente, desesperada, Guida sofre com morte de Azealia e Guida parte para cima de Samantha, como uma leoa. Guida dá uma surra em Samantha que não aguenta a pressão e morre, porém, antes de ser derrotada por Guida, Samantha atira e Guida finalmente morre. José Fernando enterra Guida e não se comovendo com a morte de Guida após saber que ela sempre foi interesseira, parte para o mundo do crime em seu lugar. Final. Carolina Assunção da Silva, Brandão fica feliz sozinha ao lado da mãe. Eustáquio e Raimundo se reconciliam, após anos de rivalidade em oculto. As freiras são mortas misteriosamente. Talita e Raissa voltam para suas famílias, após tempos separadas, porém, nem tudo são de flores e o crime ainda continua. Fim.